Tirando dúvidas de filosofia, check. A gente organizou as questões que foram colocadas no formulário aqui e vai tentando responder aos poucos. Por que a filosofia questiona tudo? Porque a filosofia ela tenta compreender o todo. Lembra da reflexão filosófica, que ela é de conjunto? Ela é de conjunto porque ela quer compreender tudo como um todo e não especificar. Aquilo que especifica é a ciência. Perguntas filosóficas podem ter respostas empíricas? Sim. Geralmente é quando essas perguntas filosóficas levam a estudos científicos, né? Toda a ciência ela usa questionamentos filosóficos, né? E vai levar para suas experiências esses questionamentos para comprová-los. Então, sim, perguntas filosóficas podem ter respostas empíricas. É quando elas se encontram dentro de um estudo científico. Alguém perguntou, não entendeu como os conhecimentos de Sócrates foram passados. Eu acredito que está relacionado porque eu disse que Sócrates não deixou nada escrito. Ele não deixou nada escrito, mas ele tinha uma gama de discípulos muito grande. E dos discípulos dele, um dos mais importantes foi o Platão. E o Platão ele escreveu muita coisa do que ele aprendeu com o mestre dele. E curiosamente essa escrita vai ser em diálogos. E Platão vai colocar sempre Sócrates como sendo um desses personagens que está dialogando. Então ele coloca as circunstâncias, as situações que ele experienciou com Sócrates nos livros dele. Por isso que os conhecimentos de Sócrates foram passados até hoje. Por que as eras são divididas antes e depois de Sócrates? Primeiro porque o conteúdo que ele estuda é diferente. Os filósofos pré-socráticos são filósofos da natureza, são os filósofos que querem entender de onde vem tudo. O Sócrates não tem esse como um objeto de estudo. Ele discute mais a ética, o comportamento social, o comportamento humano, o porquê desse comportamento humano. Qual a diferença entre as duas eras da filosofia? O que elas tinham em comum? Como eu coloquei, antes de Sócrates, o estudo era da natureza. Depois de Sócrates, o estudo ele vai além da natureza, né? Ele vai também ao comportamento humano, que a gente chama de metafísico, né? Além do físico, além da natureza. Porque os filósofos tinham pensamentos diferentes a respeito do que era a physis e que teoria sobre ela está certa. Não é que os filósofos tinham teorias diferentes sobre a physis. Eles tinham teorias diferentes sobre o arqué, que é a origem. E nenhuma delas estava certa, minha gente. Lembra que até hoje a gente busca o arqué, até hoje a gente busca a origem de tudo. Tem aí, né, o bóson de Higgs, que seria teoricamente a origem de tudo. Os cientistas, os físicos, né, os que ainda buscam compreender a physis, os físicos, ainda buscam isso. E a última teoria foi o bóson de Higgs, que a partir dele foi criado uma estrutura gigantesca que perpassa vários países para descobrir se esse bóson realmente existe. Ele foi comprovado matematicamente, mas não comprovado empiricamente, não na experiência. Sócrates, ele explicava a filosofia só à base maêutica ou tinha outra forma de ensino? Ele não explicava, minha gente. A questão todinha dele é essa. A maêutica era ele fazer com que o próprio estudante, o próprio discípulo, refletisse e concluísse. Essa que era a grande questão. O Sócrates ele não chegava com respostas prontas. Ele não explicava a filosofia. Ele fazia a filosofia junto com o discípulo. E junto com o discípulo, ele estava sempre ali produzindo o conhecimento saindo da mente deles. É isso que é a maêutica. Porque os filósofos usam os mitos para explicar suas teorias.
É, aí é que tá, os filósofos eles não usam os mitos para explicar suas teorias. Eles justamente vão fugir da mitologia. Todos os pré-socráticos, inclusive o Sócrates também, nenhum filósofo ele vai recorrer à mitologia. Um cientista que recorre à mitologia para explicar e conceituar alguns das suas teorias vai ser o Freud, tá? Que aí já é um psicoterapeuta, não é a filosofia. A filosofia ela foge da mitologia. Lembre disso, tá? Alguém não entendeu muito bem a origem. Ela tem como alguma característica poesia, a religião, mas a minha dúvida é qual a religião? Eu também fiquei em dúvida com a sua pergunta, mas vamos entender. Os filósofos buscavam entender a origem de tudo e que ela não fosse mágica. Portanto, eles rejeitavam a mitologia. Todos os conceitos que eles escreviam no formato de poesia. Era a forma como eles escreviam, tá? Hoje a gente tem uma escrita, a gente pode escrever em diálogo, a gente pode escrever em poesia, a gente tem os filmes, a gente tem a música, né? A forma como os pré-socráticos usavam a escrita era a poesia. Platão, ele vai usar o diálogo como escrita, tá? E a religião ali, a religião ela estava muito mais relacionada aos comportamentos culturais e ela não vai muito longe não, tá? Porque a filosofia vai desprezar esses conceitos. Qual a principal pergunta que Sócrates procurava responder? Ele procurava responder tudo, minha gente. Tudo era motivo da busca, lembra, do conjunto, o todo. Ele queria compreender o todo. Agora, o tema principal dos trabalhos, dos questionamentos de Sócrates, eles envolviam a ética e a ética política. E isso que levou ele à morte, porque ele vai questionar o comportamento dos políticos da cidade de Atenas. Maêutica é como ele faz isso, né? É quando ele, questionando, que é a ironia, ele vai fazer com que o interlocutor, a pessoa que está conversando com ele, é que saia concluindo. A partir das perguntas dele, a pessoa vai concluindo. Nem ele sabe o que a pessoa vai concluir. Então, ele se acredita parteiro de ideias. As ideias não são dele. As ideias são da pessoa que está conversando com ele, que ele ajuda que a pessoa faça aquelas ideias surgirem. Antigamente tinha tanto conhecimento com pouco recurso. Gente, não tinha pouco recurso não, viu? Tinha muito recurso. Por exemplo, se a gente for discutir sobre as construções, que muita gente diz que foram os ETs, porque não tinha como construir pirâmide, não tinha como construir estruturas gigantescas. Tinha sim, tinha um monte de instrumento que vocês aprendem na física, como é que funciona, né? Então tinha a rampa, tinha o parafuso, tinha a... Ai, agora o nome fugiu de minha mente. Eu vou fazer um vídeo só explicando as máquinas. A gente chama de máquinas simples. Se não me engano, são 5 máquinas simples que elas existiam e elas eram largamente utilizadas para as construções na época. No caso da filosofia, o que eles tinham, o recurso que eles tinham, era o raciocínio, né? Era a visão racional e a observação. Isso era tão forte, tão importante, que eles vão chegar a mapear o espaço, né? No céu, eles vão mapear ainda nessa época. Grande parte do espaço foi mapeado muito antes das eras que a gente conhece como mais desenvolvidas, como a era moderna, tá? E
o que eles tinham de tecnologia era coisas simples, mas que funcionavam bastante. Como a filosofia pode ajudar em questões sociais e políticas? A filosofia ela está em tudo, ela está inclusive nas ciências da natureza. E quando a gente usa a filosofia, a razão, a lógica, a gente pode compreender melhor como funcionam as questões sociais e políticas, sim. A partir do questionamento e reflexão, qual o sentido da vida? A partir do questionamento e da reflexão, sim. Esse é o formato. E qual o sentido da vida? Você vai ler agora, vou colocar aqui como tarefa, o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque eles tiram onda com isso, é uma história bem interessante, você acha inclusive em PDF na internet. São 5 livros e eles buscam o sentido da vida. A gente está até hoje buscando o sentido da vida, né? O sentido da vida para cada um é uma coisa diferente da outra. É melhor filosofar sozinho ou acompanhado? Bom, segundo Sócrates, junto, né? Era muito mais prolífico, se produzia muito mais quando se fazia junto. Mas muitos filósofos posteriores a Sócrates vão fazer isso sozinhos e vão produzir muito. Então, no geral, a filosofia significa questionar, né? É. A única coisa que eu não entendi bem foi sobre a parte do mito hoje. Gente, a gente necessita tanto do mito, a gente admira tanto o mito, que o mito ele perpassa até hoje. Por que é que vocês acham que é tão importante para a gente, como sociedade, achar que um político ele vai resolver tudo de uma vez, que ele é o herói, que ele é o cara perfeito que vai resolver tudo? Por que é que até hoje a gente acha que existe o bem e o mal? Por que é que a gente acha que vai aparecer uma pessoa que vai resolver todos os problemas do mundo? Isso é mitologia, é uma visão mágica, tá? Então, a gente tem muito do mito hoje. E por que é que você acha que fez tanto sucesso os filmes da Marvel e da DC? Porque eles são os nossos mitos atuais.